É impossível nós assistirmos uma invasão de zumbis, uma galera humana tentando resistir com muralhas ali, né, com portões, e não se remeter a Longa Night. Eu ia misturar Longa Noite com The Long Night, né? Misturando em inglês, como se eu falasse tão bem assim em inglês, né? Não tem como a gente não comparar e não querer paramentar ali. A série teve coragem mesmo de fazer o que ela fez. Você que já assistiu o segundo episódio de The Last of Us, você já sabe, então esse vídeo tem spoiler, tá? Gente, eu não joguei o episódio 2 de The Last of Us, mas não teve como escapar dos spoilers e saber que isso ia acontecer. Mas você se lembra de alguma coisa ao assistir aquela invasão, aquela guerra toda dos zumbis e aquela coisa louca em primeira pessoa? Isso não te lembra Game of Thrones na Batalha da Longa Noite, lá em Winterfell, na última temporada, que foi uma batalha absolutamente no escuro? Tem muita gente falando que a batalha em The Last of Us superou em muito a Batalha da Longa Noite, hein? Então, antes de qualquer coisa, já dá um like nesse vídeo se você gosta desse tipo de coisa, se você curte The Last of Us, e se inscreve para me ajudar. Gente, esse é um canal pequeno, então eu preciso muito da força sua, da qual eu já agradeço desde já, viu? Muito obrigado mesmo, valeu. Mas o episódio todo vai nos dando pistas de que alguma coisa está para acontecer. Nós vemos toda a galera ali da vila se preparando, né? Reuniões, se preparando para um possível ataque. A gente sente essa vibe, essa atmosfera de perigo iminente, né? Uma invasão brutal de infectados na vila, e então isso está acontecendo simultaneamente. E é legal ver que no caminho todinho, desde que o Joel salvou a mina, a Abby, né? E eles estão indo pro acampamento ali, ele tá o tempo todo preocupado com a galera, com a cidade, com a vila. E ele tava com aquela preocupação de, poxa, podia estar ajudando pra caramba lá. Lá tá tendo uma treta muito boa. E é muito legal ver que o Joe tinha essa responsabilidade com a galera. Né? A gente vê essa maturidade da temporada 1, né? De quando ele só vivia pra ele mesmo, não tava nem aí pros outros. Inclusive no último episódio ele teve essa atitude totalmente egoísta, né? De salvar a Ellie. Mas depois a gente percebe que ele não tá tão egoísta assim, ele tá um tanto altruísta, a ponto de se preocupar com a galera. Não era, eu sentia no olhar dele que não era só sobre o irmão dele, sobre o sobrinho dele, sobre a cunhada dele, mas ele olhava pros portões, ele olhava ali pra muralha ali e tudo mais. Então, durante esse embate em que ele está sendo confrontado e já está sendo ali judiado pela galerinha do mal, nós vemos a invasão. Gente, que invasão bem feita! O tempo todo eu tava aflito assistindo aquilo ali. A gente aqui em casa tava em desespero com o que estava acontecendo. Uma multidão de infectados, de zumbis, e eles mudando a estratégia deles, e nós vemos a estratégia tática da galera, dos humanos, das pessoas vivas. E então começam a invadir, vem aquele infectado gigante que todo mundo sabe que ele dá muito trabalho mesmo, né? Foi emocionante ver o casal ali dando a sua última bitoquinha antes do confronto começar a acontecer de fato. E assim, gente, eu vi muitas pessoas bem borbulhadas falando que essa invasão, né? Porque lembra muito Game of Thrones, porque Game of Thrones é a maior série de todos os tempos, não tem como negar isso daí. Independente de opinião, a grandiosidade dessa série, não de qualidade eu tô falando, porque além da qualidade tem um senso relativo que é de gosto, né? Então a gente pode rotular Teen Wolf, que é uma série bem pequena, mas ela pode ser a maior série para muita gente, por questão de gosto também. Mas é inegável o que Game of Thrones fez com o mundo, né? Com todo o universo das TVs, né, com todas as produções para televisão. E assim, é uma série grandiosa, então muita coisa vai ser inspirada no Game of Thrones, e muita coisa, se não for inspirada em Game of Thrones, vai ser comparado com Game of Thrones. Então nós vemos, é impossível nós assistimos uma invasão de zumbis, né, com uma galera humana tentando resistir, com muralhas ali, né, com portões, e não se remeter a... Gente, para falar a verdade, a construção que Game of Thrones levou de, sei lá, 8 anos para chegar ao ponto da Batalha da Longa Noite, cara, foi uma construção muito mal trabalhada, pra falar a verdade. Porque nas primeiras temporadas, no primeiro episódio, e alguns framezinhos, isso é preparado, né, para criar uma expectativa muito grande. E quem teve muita expectativa, graças aos livros, graças a isso aqui da gente estar conversando, a gente teve uma expectativa muito frustrada, né? Não foi um episódio tão satisfatório como poderia ser.
Se nós analisarmos algumas cenas, alguns momentos, esse episódio da longa noite de Game of Thrones foi fantástico. Só que se a gente olhar como um todo, ele foi mais frustrante do que fantástico, né? Agora, The Last of Us teve apenas 2 episódios. Gente, 2 semanas, 2 episódios, 2 domingos, para conseguir deixar as nossas emoções lá no talo com o que estava acontecendo. O nosso apego com os personagens. Gente, eu vou repetir aqui, eu não joguei o segundo jogo. Então, muita coisa, muitos detalhes eu não conheço. Por exemplo, eu sabia que o Joe ia ser levado de arrasta para cima, mas não sabia como que isso aconteceu. Eu vi um meme de alguém com um taco de tênis lá, né? E aí eu imaginei que seria um dos instrumentos usados ali na tortura, mas eu não sabia como que ia acontecer, como que ia ser adaptado, e não sei como que as coisas vão acontecer. A única coisa que eu sei é que a Ellie vai estar com sangue nos olhos, e eu já vi vários textos de gameplay aí da galera fazendo uma chacina com a galera lá, com o pessoal lá, humanos, né? Sem pessoas sem ser infectadas. Então, se você jogou o segundo episódio de The Last of Us, não coloca spoiler aí nos comentários, por favor, gente. Porque, como eu disse, meu canal ainda é pequeno, então eu leio todos os comentários eu mesmo, não é automatizado, e eu não tenho uma equipe para poder responder. Então, se você colocar spoiler, eu vou acabar lendo e isso não vai ser muito legal. Então, eu acho que esse episódio, essa invasão zumbi, ela sai muito por cima do episódio da longa noite de Game of Thrones por causa disso. A riqueza de detalhes. Gente, eu me senti tipo na batalha de Harrenhal, de novo, de Game of Thrones, com uma preciosidade de detalhes à primeira pessoa do que está acontecendo no meio da guerra, sem ser uma vista macro, uma visão micro ali, né? A gente vendo um personagem acompanhando o irmão do Joel ali e vendo o que estava acontecendo. Gente, foi fantástico. Eu achei que ele ia morrer ali também. Nossa, deu muito bom a maneira que essa batalha aconteceu, só que essa batalha ela foi totalmente ofuscada pelo que aconteceu com o Joel. De verdade. E eu fiquei muito feliz da Ellie ter chego lá e eu ainda tava com esperança dela conseguir salvar ele, sei lá, de alguma coisa mais impactante acontecer, dela conseguir levar um deles com ela. Não deu pra perceber ali, né, se a Abby pegou o taco que quebrou e terminou de fincar no pescoço dele, ou se ela pegou ali aqueles ferros de lareira, né, e fincou nele. Mas o fato é que ela pegou e deu o ultimato ali, né, matou nosso querido Joel. E agora, o que vai ser da série? O jogo, o episódio 2, ele é, nossa, muito aclamado. Eu morro de vontade de jogar ele, de zerar ele. Só não zerei ainda porque eu não tenho console. Sony, patrocina nós aí que, né, dá tudo certo. Eu sei que tem muita história pra acontecer, só que o que vai acontecer na série? Como que a série vai continuar trabalhando isso? Porque, querendo ou não, o Joe, ele carregou a primeira temporada nas costas. Ele também é o maior carisma dessa série, por enquanto, né? Infelizmente, a galera não gostou muito da Bella Ramsey, né, como a Ellie. Existiam várias outras atrizes que são bem mais parecidas fisicamente e tem um talento artístico ali na questão da atuação que poderiam estar interpretando ela. Mas a Bella Ramsey foi escolhida e eu acho que ela, acredito, na minha opinião, ela está fazendo um ótimo trabalho, né? Embora eu não consiga linkar as duas pessoas, eu não consigo linkar a Bella com a Ellie. Para mim são dois personagens diferentes. Vocês que jogaram aí, isso vocês podem comentar, viu, galera? Vocês que jogaram o segundo episódio, o segundo capítulo, né, de Last of Us, vocês também ficaram com essa sensação? Porque eu tenho medo de eu estar jogando só pela aparência, mas pelo menos do primeiro jogo que eu joguei, desde a primeira temporada e agora início da segunda, eu sinto que são dois personagens diferentes. Eu gosto das duas, gosto tanto da do jogo quanto da Bella Ramsey. E não é por causa de Game of Thrones, tá bom, gente? Vocês sabem aqui, quem acompanha o canal sabe que nós falamos muito do universo das Crônicas de Gelo e Fogo, mas não é só por isso. É que eu sempre busco analisar tecnicamente todas as obras, né, e os atores assim também. Então, eu achei que ficou um pouquinho esquisito. Então, será que nessa segunda temporada, com a morte do Joel, com o Pedro Pascal saindo fora, né, do elenco, será que a gente vai ter aí um protagonismo que consiga carregar o carisma, consiga fazer a gente acompanhar a história só por causa da protagonista? Eu acho que ainda vai ter uns flashbacks aí, né, na segunda temporada, então a gente vai ver um pouquinho do Pedrão aí em alguns episódios, algumas coisas assim. Tem algumas coisas que eu vi uns trechos do jogo que não apareceram na série, né, então eu acredito que vão servir de flashback, né, entre esse interlúdio da primeira temporada para a segunda temporada. Então a gente vai ver muito dele, mas será que a gente vai ter que depender dos flashbacks para continuar assistindo isso? Gente, o universo de The Last of Us é muito bom, é perfeito.
né? Então dá pra acompanhar muito, muito ainda essa história. A minha preocupação é mais sobre como que eles vão conseguir cativar o nosso carisma, a nossa atenção, porque muita gente não gostou da Ellie, né, com essa atriz. É mais por causa disso mesmo. Mas o legal é que a morte do Joe não é apenas um evento impactante para tentar fazer a gente, que é telespectador, ficar chocado e, meu Deus, eles matam mesmo o protagonista. Com certeza não. A gente sabe que isso faz muito a ver com... faz muito parte do desenvolvimento da Ellie, né? Ela sempre foi a protagonista da série. Então a gente percebe que agora nós estamos vendo um divisor de águas, né? Uma antiga Ellie, a Ellie pré-Joe e pós-Joe. Então isso vai ser muito importante para os eventos que vão acontecer. E a gente vai estar aqui nesse canal analisando, vamos estar falando. Tem uma diferença entre a maneira que o Joe morreu, né? E a maneira que ele morreu nos jogos. Né? No jogo não teve esse negócio de fazer devagar, igual a safadinha da Abby falou e fez, né? Ela espancou o cara antes de matar ele, né? Parece que nos jogos ela só deu um tiro nele também e não foi algo tão torturante, torturador dessa forma. Você que jogou, meu, sobre isso que já aconteceu, você pode falar nos comentários, né? Não fica falando de coisa que ainda tá pra acontecer aí. Mas, gente, foi isso que aconteceu. E eu gostaria de te perguntar também o que você achou dessa reviravolta, que não é tão reviravolta assim, mas de como que a série adaptou esse fato aí. Tanto o ataque na vila dos nortenhos lá, dos nortistas, quanto a morte do Joel, da maneira que eles adaptaram. Eu, como uma pessoa que não zerou o segundo jogo, né, só vi alguns trechos, eu achei que continua a qualidade, se não melhor, a qualidade dessa produção. HBO, continua, tá bom, tá? O negócio tá ficando legal. E um ponto muito importante também, que eu não fiz análise do primeiro episódio, mas eu gostei muito de ver que os infectados eles estão mudando, né? Eles estão ficando inteligentes, estão começando a usar estratégias diferentes, né? Então eu tô gostando muito dessa pegada, né? Eu tô cansado de ver os zumbis estilo Resident Evil ou The Walking Dead, que é o zumbi bobão, lento, devagar, frágil, você dá uma pancada já quebra o pescoço dele. Tô cansado de ver esses zumbis que só ganham na quantidade, né? Agora esses zumbis com qualidade, que são zumbis mais fortes, zumbis que são mais inteligentes, né? E ele já tem a mente coletiva, que é um ponto muito diferencial e potencial para eles, né? Terem a vantagem. Então, eu tô gostando muito disso daí. Tô empolgado para ver como que eles vão desenvolver isso ainda mais na série, já que na primeira temporada eles trouxeram um conceito diferente dos jogos, que é sobre quando o ser humano ele se entrega, né, para esse fungo, ele não usa da violência, ele simplesmente dá um beijo na pessoa, né, que é uma maneira de infectar a pessoa de uma maneira passiva, né, talvez até indolor. Tem umas curiosidades aqui, mas fala da música, ninguém percebeu. A referência com o Uncharted 4, que música, tá vendo? E detalhes sutis, como a girafa. A girafa de pelúcia. Que girafa de pelúcia? Quem viu essa girafa de pelúcia? Então eu nem vou falar essas coisas. Bom, e foi isso. Se eu esqueci de algum detalhe, comenta aí que a gente faz aqui, coloca no vídeo curto. Mas o importante de tudo é você lascar essa inscrição. Ajuda a crescer essa comunidade, a crescer esse canal. Vamos fomentar e mostrar que a gente gosta bastante desse conteúdo, de falar de Game of Thrones, né? Falar de The Last of Us e estar atento aos detalhes.